E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Michael, o talentoso ponta que vinha chamando a atenção nos últimos anos, finalmente parece ter tomado uma decisão que vai sacudir o futebol brasileiro. Depois de temporadas intensas no Flamengo, onde sua velocidade e capacidade de decisão em momentos cruciais chamavam a atenção de torcedores e adversários, rumores começaram a circular de que Michael estaria prestes a trocar de camisa. Fontes próximas ao jogador indicam que negociações já estariam avançadas com o Vasco e que o atacante estaria animado com a possibilidade de se tornar uma peça central no projeto do clube carioca. O que chama a atenção nesse movimento não é apenas a mudança de time, mas a forma como ela pode redefinir a carreira de Michael. Considerado uma das revelações mais promissoras do futebol nacional desde 2019, quando ganhou destaque jogando pelo Goiás e recebeu o prêmio Bola de Prata da ESPN, o jogador agora se encontra em um momento decisivo de sua trajetória. E a transferência para o Vasco poderia ser uma oportunidade para provar, de vez, que tem capacidade de brilhar mesmo em contextos diferentes e sob expectativas ainda maiores do que já enfrentou. Nos bastidores, a negociação entre Michael e o Vasco tem gerado discussões acaloradas. O Flamengo, segundo fontes próximas, estaria tentando segurar o jogador, oferecendo aumento salarial e promessas de maior protagonismo. Mas Michael parece determinado a buscar novos desafios e assumir responsabilidades que no atual clube, segundo rumores, estariam cada vez mais diluídas. O Vasco, por outro lado, vê no atacante uma oportunidade única de reforçar seu elenco com um atleta que combina experiência, talento e notoriedade. O que poderia ajudar tanto no desempenho dentro de campo quanto no engajamento com a torcida. Fontes internas do clube indicam que a diretoria já iniciou uma espécie de planejamento estratégico para que Michael possa se adaptar rapidamente ao estilo de jogo do time, aproveitando sua velocidade, dribles e faro de gol para se tornar uma referência ofensiva. Enquanto isso, torcedores do Flamengo demonstram surpresa e até certo desapontamento com a possibilidade da saída de um jogador que já se consolidou como destaque e tem potencial para atingir patamares ainda mais altos, criando um clima de especulação que alimenta discussões acaloradas nas redes sociais. O impacto de Michael no Vasco, caso a transferência se concretize, promete ser profundo. Não apenas pelo talento técnico, mas pela experiência que o jogador adquiriu ao longo dos anos em clubes de alto nível. A expectativa é que ele traga dinamismo ao ataque e ajude a criar novas estratégias ofensivas, especialmente em partidas que exigem velocidade, movimentação intensa e finalizações precisas. Observadores do futebol brasileiro acreditam que a presença de Michael no elenco vascaíno poderia abrir espaço para jovens talentos ao seu redor, funcionando como um catalisador de desempenho coletivo, ao mesmo tempo em que ele busca recuperar o protagonismo que alguns dizem ter sido limitado no Flamengo nos últimos tempos. Rumores ainda indicam que Michael teria conversado pessoalmente com integrantes da comissão técnica do Vasco, expressando entusiasmo com a ideia de ser peça central em um projeto que combina tradição e ambição, e deixando claro que está motivado para encarar desafios e pressionar por resultados consistentes, algo que deve movimentar não apenas o mercado de transferências, mas também a expectativa da torcida e da mídia esportiva.
Além do impacto dentro de campo, a transferência de Michael para o Vasco também acende debates sobre o mercado brasileiro de atletas e sobre como jogadores talentosos lidam com pressões externas. Analistas especulam que Michael estaria buscando um ambiente onde possa atuar com mais liberdade, sem a constante cobrança por resultados imediatos que caracteriza clubes de grande porte como o Flamengo. Acredita-se que a decisão envolve também fatores estratégicos de carreira, com o jogador avaliando possibilidades de destaque em competições nacionais e, eventualmente, no cenário internacional. A especulação aumenta porque, segundo insiders, Michael não teria descartado a ideia de assumir um papel de liderança dentro do grupo vascaíno, o que poderia transformar sua imagem e consolidar seu nome como referência ofensiva, além de fortalecer sua relação com a torcida e a diretoria. Esse tipo de movimentação, quando envolvem atletas com potencial de mercado e projeção esportiva, sempre desperta atenção e curiosidade. E a expectativa é que, mesmo enquanto rumores, a negociação influencie diretamente o clima entre torcedores, especialistas e comentaristas de futebol, tornando cada notícia sobre Michael alvo de análise e debate apaixonado. Em paralelo às especulações, há rumores de que outros clubes também teriam manifestado interesse em Michael, aumentando a sensação de que o Vasco precisa agir rapidamente para concretizar a negociação. A diretoria vascaína, segundo informações não oficiais, estaria ciente de que um jogador com a visibilidade e o talento de Michael poderia transformar o elenco, trazendo um novo ritmo ao time e aumentando a competitividade interna. Essa movimentação também poderia afetar diretamente a estratégia de mercado do Flamengo, que agora precisa avaliar se mantém a tentativa de retenção ou se opta por investir em novas opções ofensivas. Enquanto isso, Michael continua sendo uma figura central nas discussões, e a mídia esportiva observa cada detalhe com atenção, especulando sobre possíveis impactos táticos, financeiros e emocionais dessa transferência. A expectativa é que, se confirmada, a chegada de Michael ao Vasco não seja apenas mais uma mudança de camisa, mas um ponto de virada na carreira do jogador, abrindo espaço para narrativas sobre superação, protagonismo e a eterna busca por reconhecimento no futebol brasileiro. O clima de expectativa se intensifica quando se considera o potencial de Michael de redefinir seu papel no Vasco. Torcedores já começam a imaginar combinações de jogadas, acelerações pelas pontas e gols decisivos que poderiam marcar sua estreia no clube. Rumores ainda sugerem que a comissão técnica do Vasco estaria estudando adaptações táticas para aproveitar ao máximo a velocidade e a visão de jogo do atacante, o que poderia alterar a dinâmica do time em competições futuras. Em redes sociais, debates apaixonados surgem entre flamenguistas, que lamentam a possível saída, e vascaínos, que comemoram a chance de ver um jogador de renome somando forças ao elenco. O movimento de Michael simboliza não apenas a trajetória de um jogador, mas também a complexidade do futebol moderno, onde decisões estratégicas, interesses individuais e expectativas coletivas se entrelaçam de maneira intensa. Enquanto o desenrolar dessa negociação permanece incerto, uma coisa é clara: qualquer que seja o desfecho, Michael se mantém no centro das atenções e sua possível transferência para o Vasco já se configura como um dos assuntos mais comentados do cenário esportivo nacional, alimentando especulações que provavelmente vão se estender por semanas, envolvendo torcedores, comentaristas e dirigentes. A chegada de Michael ao Vasco, caso se confirme, promete criar uma verdadeira revolução no vestiário do clube.
Fontes próximas indicam que alguns jogadores veteranos estariam animados com a perspectiva de ter um atleta de velocidade e talento reconhecidos no Brasil, enquanto outros, segundo rumores, demonstrariam certo receio diante da possibilidade de Michael assumir rapidamente um protagonismo ofensivo que poderia alterar a hierarquia interna. O clima nos bastidores do clube, portanto, é de expectativa e tensão ao mesmo tempo. E analistas especulam que o atacante precisará lidar não apenas com a adaptação tática e física, mas também com a dinâmica de relacionamento com colegas, comissão técnica e torcida, que já começa a imaginar gols, dribles e lances decisivos que poderiam marcar sua estreia. Ao mesmo tempo, o Flamengo acompanha cada movimento com atenção. E há quem diga nos corredores do clube que a diretoria ainda não desistiu de uma tentativa de retenção, considerando propostas alternativas e ajustes contratuais que poderiam, teoricamente, convencer Michael a permanecer, criando uma espécie de guerra silenciosa de bastidores que alimenta ainda mais os rumores sobre o futuro do jogador. Enquanto isso, especialistas em mercado de futebol começam a calcular o impacto financeiro dessa possível transferência. Michael não é apenas um talento dentro de campo, mas também um nome que atrai mídia, público e patrocinadores. E a negociação com o Vasco poderia envolver valores significativos, direitos de imagem e bonificações por metas de desempenho. Rumores indicam que a diretoria vascaína estaria estudando maneiras de equilibrar o investimento com projeções de retorno esportivo e financeiro, imaginando que a chegada de Michael poderia gerar não apenas pontos e vitórias, mas também aumento na venda de camisas, engajamento em redes sociais e repercussão nacional. A especulação é tamanha que comentaristas começam a comparar o impacto potencial da contratação com movimentações históricas do clube, colocando o nome de Michael ao lado de outros ídolos que chegaram para mudar a história, reforçando a narrativa de que, independentemente do desfecho, sua decisão já movimenta o mercado e acende debate sobre prioridades estratégicas, planejamento esportivo e gestão de talentos no futebol brasileiro contemporâneo. Nos torcedores, a ansiedade é igualmente intensa. Vascaínos, segundo relatos de fóruns e redes sociais, já projetam possíveis combinações de jogadas, formações táticas e até duelos decisivos nos clássicos cariocas, imaginando que Michael poderia ser a peça que faltava para revitalizar o ataque. Por outro lado, flamenguistas demonstram surpresa e certo desapontamento, discutindo se a saída de um jogador revelado como promessa e com história recente de destaque representa uma falha na gestão do elenco ou apenas a consequência natural de um atleta em busca de novos desafios. Entre comentários, análises e vídeos de destaque do jogador, cria-se uma atmosfera de especulação contínua, onde cada rumor é debatido com intensidade e cada pista sobre negociações, reuniões com empresários e ajustes contratuais é transformada em tema de discussão. Esse clima evidencia não apenas a importância de Michael como atleta, mas também o poder simbólico que sua decisão tem sobre narrativas esportivas, torcida e mídia, tornando cada notícia sobre ele um evento a ser acompanhado com atenção. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Rumores ainda sugerem que Michael teria conversado com ex-companheiros de elenco e profissionais próximos para avaliar a mudança.
Fontes indicam que ele estaria considerando fatores como estilo de jogo, visibilidade, projeção futura e até questões pessoais, como adaptação à rotina e expectativa de protagonismo. Antes de tomar a decisão final, essa reflexão, segundo insiders, mostra um jogador consciente de seu momento de carreira, ponderando riscos e oportunidades e que busca um contexto que permita mostrar suas qualidades de forma plena, ao mesmo tempo em que projeta impacto imediato no time que vier a defender. Essa postura estratégica aumenta a sensação de que a possível chegada de Michael ao Vasco não é apenas uma transferência comum, mas uma movimentação planejada que pode alterar dinâmicas internas, expectativas da torcida e até o mercado de transferências como um todo, criando precedentes sobre como jovens talentos com notoriedade lidam com decisões cruciais em suas carreiras. A perspectiva de Michael se tornar protagonista no Vasco também levanta especulações sobre a reação da mídia esportiva. Programas de televisão, sites especializados e comentaristas de rádio estariam, segundo rumores, preparando análises detalhadas sobre a possível adaptação do jogador, impacto no esquema tático do time e repercussões financeiras e emocionais de sua chegada. Isso significa que cada detalhe da negociação e cada passo do jogador, desde conversas com dirigentes até treinamentos preliminares, poderia ser acompanhado, debatido e amplificado, criando uma narrativa contínua de especulação que mantenha a atenção do público. Além disso, há quem sugira que a chegada de Michael poderia influenciar decisões de outros jogadores e até de clubes rivais. Seja pela busca de reforços comparáveis, seja pela necessidade de reposição de talentos em posições estratégicas, o que coloca a negociação no centro de um tabuleiro complexo, com múltiplos efeitos que vão muito além de uma simples mudança de camisa. Finalmente, a possível transferência de Michael ao Vasco se configura como um movimento que mistura expectativa, estratégia e emoção. Rumores indicam que, se confirmada, a chegada do atacante pode alterar a visão sobre o elenco, criar novas hierarquias e gerar debates intensos sobre o planejamento esportivo do clube. Para o jogador, trata-se de uma oportunidade de reafirmar seu protagonismo, explorar novas funções dentro de campo e consolidar sua imagem como atleta de destaque no cenário brasileiro. Já para o Vasco, a negociação representa uma chance de reforçar o time com talento reconhecido, potencialmente modificando o ritmo de competição e oferecendo à torcida motivos para acreditar em uma temporada mais promissora. Enquanto as negociações seguem sem confirmação oficial, cada notícia, cada rumor e cada análise sobre Michael se transforma em material de especulação, mantendo fãs, comentaristas e clubes atentos a cada passo do jogador que se mantém nesse contexto como peça central de um enredo que promete movimentar o futebol nacional por semanas e talvez meses, independente de qualquer resultado concreto. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!